Bahia, Ceará e CRB entram em campo hoje pela Copa do Nordeste. Vai ser o fim da segunda rodada. 5 jogos pra gente conversar aqui nesse vídeo. São 5 jogos que podem mudar drasticamente a classificação na tabela. Pode mudar até a liderança. E, meu irmão, pode deixar muito time pra trás. Pode dificultar a vida de muito time, inclusive de time grande. Então vamos ver os favoritos agora da Copa do Nordeste. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez aqui agora para falar de Copa do Nordeste, segunda rodada que já começou ontem, tivemos jogaços ontem, tivemos já Sport Fortaleza, Sampaio América, tivemos o Vitória recebendo o Souza e hoje a gente tem mais 5 jogos para conversar sobre Copa do Nordeste que tá começando a ficar boa, tá começando a ficar boa agora, então se liga aí no vídeo porque a gente vai falar sobre Confiança e Náutico, Juazeirense e Bahia, Motoclube Ferroviário, Altos e CRB e Ceará e CSA. Tem muito time pressionado aqui, né? O Ceará tá pressionado, o Motoclube, o Náutico tá tranquilo, mas o Confiança tá pressionado. Então, cara, a gente aqui segue o futebol do Nordeste, o futebol brasileiro, a Série B, a Série C, a Série A. Então não deixa de se inscrever no canal, estamos tentando bater aí a meta de 71 mil inscritos. Conto aí com a sua confiança, se você gostar do vídeo, se inscreve, mas já deixa a sua curtida aí, para não esquecer depois, né? Deixa sua curtida aí, por favor. Vamos falar primeiro sobre Confiança e Náutico, jogo hoje às 19 horas, tá? Vai ser no Batistão, jogo em Aracaju, terra lá do Confiança, e o Confiança precisa vencer de qualquer maneira, já que perdeu na estreia pro CSA, tá? Perdeu pro CSA, não pode mais deixar pontos para trás, em casa principalmente, né? Não pode dar mole, senão o G4 do grupo pode começar a desgarrar. E essa Copa do Nordeste tem menos rodadas em relação às anteriores, né? Agora são só 7 rodadas, vai ter menos tempo para recuperar ponto perdido. Meu irmão, já entrou ali na fase crítica, tem que ganhar esse jogo. O time tá atropelando, né? O Confiança tá atropelando no seu campeonato estadual, líder com 4 vitórias em 5 jogos e teve também um empate, então tá invicto no estadual. Mas aqui na Copa do Nordeste perdeu o seu único jogo na temporada. Quando a barrinha subiu um pouco mais, enfrentou um time um pouco mais ajustado, acabou perdendo para o CSA. Porém, cara, o Rodriguinho está numa grande fase. Atacante que jogava pela ponta, virou centroavante nos últimos jogos e tá, meu irmão, o cara encaixou, tá? Tá numa baita fase, já meteu 3 gols nessa temporada. O Rodriguinho tá em grande fase no comando do ataque do Confiança e vai para esse jogo, provavelmente como centroavante de novo, porque tá dando certo. Então, olho no Rodriguinho, porque o cara realmente tá iluminado nesse início de temporada. O Náutico, cara, esse começou diferente, tá? Venceu muito bem o Ceará na estreia, venceu um dos favoritos ao grupo e com isso, né, o Náutico teoricamente já venceu o time mais difícil do grupo. A partir de agora, ele se coloca em uma grande posição para ficar numa colocação alta na tabela, né? É só vencer os times do seu nível ou abaixo do seu nível que o Náutico vai conseguir passar. Se vencer esse jogo hoje fora de casa, meu irmão, já pode botar o Náutico nas quartas de final. Não matematicamente, mas já encaminha muito essa vaga nas quartas de final. E pode, inclusive, assumir a liderança desse grupo, né? Então vai ficar ali entre o Bahia e o Náutico, provavelmente essa disputa pela liderança, já que o Náutico já venceu o Ceará, que é um dos mais difíceis, tem o Bahia ainda, mas venceu um dos mais difíceis, né? No campeonato estadual, cara, no Pernambucano, o Náutico vem de derrota pro Retrô. Poupou alguns jogadores nesse jogo, né? Mas mesmo assim, perdeu os jogadores também, né? Perdeu o Fagner Alemão, que se lesionou gravemente. Temporada inteira o Fagner Alemão vai perder, tá? Teve o diagnóstico de rompimento no ligamento do joelho, então ele tá fora desse jogo. E o Paulo Sérgio segue como dúvida, tá? O centroavante, grande artilheiro, grande referência. O Náutico sentiu falta de uma referência no ataque nesse jogo contra o Retrô. O time ficou meio perdido sem o Paulo Sérgio, ele é dúvida. Se ele não jogar, o Náutico vai ter mais dificuldades. Mas mesmo assim, cara, pra mim o Náutico é o favorito nesse jogo, mesmo fora de casa. Vou dar 3 raios pro Náutico, 2 raios pro Confiança. Sem o Paulo Sérgio pode ser que esse favoritismo mude de lado, mas tô contando com que o Paulo Sérgio vai jogar. O outro jogo que nós teremos hoje às 19 horas, Juazeirense e Bahia, tá? Outro confronto de times opostos na primeira rodada, né? Um venceu, outro perdeu. Juazeirense perdeu pro América e o Bahia atropelou o Sampaio, fez o melhor desempenho da primeira rodada, foi do Bahia. O Juazeirense, né, são 2 times baianos, 2 times que disputam o mesmo campeonato estadual. O Juazeirense não vem bem no campeonato baiano, é o 6º colocado só. Perdeu 3 jogos nos 6 em que fez.
tem 2 vitórias também e mais um empate. Tomou um 4-1 do Vitória jogando em Juazeiro, ou seja, né, o time do mesmo nível do Bahia que o Juazeirense enfrentou acabou tomando um atropelo, um apavoro do Vitória. Então, assim, é um jogo pra gente ficar de olho se a Juazeirense vai conseguir contornar, vai conseguir elevar um pouco seu nível e bater de frente com o Bahia, ou se vai tomar outro atropelo, né? O Bahia tá invicto desde que começou a escalar os seus jogadores titulares do seu grupo principal, né? O Bahia, que estava fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, voltou, né? E aí tirou, tava jogando com o time júnior estadual, perdeu um jogo, mas agora tá invicto desde que estreou o grupo principal. Vem de um bom Bavi, foi bem o Bavi, o Bahia foi melhor, parou no goleirão do Vitória, né? O Lucas Arcanjo, defendeu muito, agarrou muito. Então, o Bahia vem de um bom jogo, porém, cara, jogando com os titulares. O que não vai acontecer hoje. O Rogério Ceni já adiantou em coletiva que vai mesclar a equipe para esse jogo de hoje contra a Juazeirense. Tá precisando rodar o elenco nesse início de temporada para não lesionar ninguém. Então, quando perguntaram pro Rogério Ceni na coletiva, né, se ele jogaria só com os garotos da base esse jogo, ele disse que vai dar novas oportunidades para os jogadores da base, porém não só jogadores da base, né? Ele vai mesclar com alguns jogadores da equipe principal, mas os moleques da base que se destacaram nesses primeiros jogos e que devem ser titulares hoje, né? São o Cauã Davi, né? Que jogou contra o Jequié, foi titular também quando o Rogério Ceni mesclou. O Fred também, que jogou contra o Jequié, mas entrando no segundo tempo. E o Thiago, que deu uma assistência nesse jogo contra o Jequié, foi pro gol do Juan Pablo, talvez, me corrija aí, torcedor tricolor, se eu estiver errado, mas esses 3 devem jogar. Cara, o Bahia seria muito, muito favorito nesse jogo, porém, como eu falei, vai com um time mistão, né? Vai com um time mistão, só que não é com os jogadores da base, é com alguns jogadores importantes do elenco principal ainda, e alguns devem ficar até no banco. Então, por isso, pra mim, o Bahia é o favorito com 3 raios contra 2 da Juazeirense, mas esse jogo equilibrou muito com essa ideia do Rogério Ceni de poupar os titulares, né? Outro jogo de hoje às 21h30, Motoclube e Ferroviário. Cara, o Motoclube perdeu do Fortaleza na primeira rodada, só tem uma única vitória na temporada em 7 jogos, tá? Só venceu o Belo, né, o Botafogo da Paraíba, lá no Almeidão, jogando fora de casa. Pela pré-Copa do Nordeste, foi a única vitória do Motoclube, tá numa péssima fase nessa temporada. Meu irmão, se liga nisso, cara. Pasmem, em 4 jogos no campeonato estadual, empatou 3 e perdeu 1. Tem nenhuma vitória no estadual. Tá na penúltima colocação do campeonato. E, cara, tá na zona do rebaixamento do campeonato maranhense. Então, assim, o Motoclube tá vindo muito mal. O Ferroviário também perdeu na estreia da Copa do Nordeste, perdeu pro Sport. E também tá mal, cara. Também está na zona de rebaixamento no campeonato cearense. São 4 jogos por lá, venceu só 1 e perdeu 2, além de um empate. Também veio da pré-Copa do Nordeste, quando eliminou o Santa Cruz, né, do Rio Grande do Norte, e ganhou 13 também por 2-0. Então são 2 times mais fracos, vindos de pré-Copa do Nordeste, e 2 times que, cara, não estão em boa fase. Quem perder esse jogo já dá adeus para qualquer chance de classificação, tá? Um adeus virtual, não matemático. Mas, cara, quem perder esse jogo, ainda mais nesse grupo que é dificílimo, esquece. Pra mim, jogando em casa, o Motoclube é favorito com 3 raios contra 2 raios do Ferroviário aí. Pra mim, o Motoclube é favorito pelo fator casa, né? Altos e CRB também às 21h30. O Altos que perdeu na primeira rodada, tomou a virada pro Souza, né? Começou ganhando aquele jogo e tomou a virada. E vem de derrota na temporada também, né? Vem de derrota aí nessa primeira rodada. E nesse grupo não pode dar mole, né? Nesse grupo não pode dar mole, é o grupo mais difícil. No Campeonato Piauiense tá invicto com 2 vitórias e 2 empates. Tá bem lá no Campeonato Piauiense, mas assim, cara, o nível é muito mais baixo do que aqui na Copa do Nordeste. O CRB fez um bom jogo contra o Vitória na estreia, tá? Acho que foi o melhor jogo do CRB na temporada, inclusive, só que acabou empatando dentro de casa. E aí, cara, vale aquela máxima do grupo mais difícil em que o CRB caiu. Cara, se tu deixar ponto pra trás dentro de casa, tu vai ter que obrigatoriamente vencer jogos fora de casa, tá? E sempre foi difícil para esse time vencer jogos fora de casa, tanto nessa temporada, quanto na temporada passada, quanto na temporada retrasada, né? No Campeonato Alagoano, por exemplo, o CRB tem empatado demais, meu irmão. Tá empatando demais. Perdeu o clássico pro CSA, ou seja, o time do mesmo nível que ele enfrentou. Ele acabou perdendo. CRB não vive uma boa fase. São 4 jogos seguidos. 4 jogos, meu irmão. 4 jogos seguidos sem vencer. E o novo técnico do CRB, o Humberto Louser, para essa temporada,
vai ser obrigado ainda, depois disso tudo de ruim que eu falei de CRB, ele ainda vai ter que fazer uma mudança radical na escalação, porque ele tem 7 desfalques. Meu irmão, 7 desfalques para esse jogo de hoje, né? O Ian Souto tá lesionado, ficou em tratamento. O David e o Rafinha também estão lesionados, também estão em tratamento. O Vitinho ainda tá ali se recuperando fisicamente, né? O Vitinho nem tem como jogar esse jogo hoje. E o Nathan Melo, o GG, principal jogador GG, e Anselmo Ramon, o segundo principal, também foram poupados por orientação da fisiologia. Então não vão para esse jogo de hoje. Cara, meu irmão, obviamente, Humberto Louser vai precisar botar garotos da base pro CRB. Então, assim, é um time muito mexido, um time muito modificado. E, obviamente, que com esse time praticamente reserva, né, do CRB, o Altos é o favorito com 3 raios contra 2 do CRB, que vai ter dificuldade de classificar nesse grupo se perder esse jogo, né? E o último jogo, Ceará versus CSA, também às 21h30. Cara, o Ceará perdeu o primeiro jogo pro Náutico, acho que foi o pior jogo do Ceará na temporada, não foi bem. Só que esse grupo B aqui não é tão difícil assim, né? Tem o Bahia, tem o Náutico, mas o Ceará tem condições de se recuperar dessa derrota na primeira rodada. Foi uma derrota fora de casa, mas tem que ter em mente que o Ceará já tropeçou e pode se complicar na tabela se não vencer esse jogo de hoje em casa, tá? Tem um ponto bom que o Ceará no estadual já garantiu vaga diretamente nas semifinais, não vai precisar participar das quartas de final. Foram 4 vitórias em 4 jogos, atropelou todo mundo. Depois dessa derrota, né, pro Náutico aqui na Copa do Nordeste, o time emendou 3 vitórias consecutivas no Campeonato Cearense. O rendimento da equipe, além dos resultados, o rendimento também melhorou bastante. Alguns jogadores começaram a jogar muito bem, como o Lourenço, o Mugni, o Pedro Henrique, que chegou nessa temporada, e o Fernandinho, que veio do Mirassol. Tá jogando muita bola o Fernandinho. Então, assim, o Ceará evoluiu desde essa derrota pro Náutico. Vamos ver se vai conseguir demonstrar isso em campo aqui na Copa do Nordeste também. O Ceará, que vem ali rodando o seu elenco, né, para observar alguns atletas, hoje deve vir com o que tem de melhor, tá? Então o Léo Condé deve colocar o que tem de melhor. Tem algumas dúvidas ali na defesa, né? O Rafael Ramos, lateral direito, e o Bruno Tubarão estão no departamento médico, não vão jogar, tá? E o Nicolas, que ficou fora do jogo passado, deve voltar para esse jogo de hoje. Ele tava com uma gripe, né? Deve voltar para esse jogo de hoje. E o Matheus Bahia vai ser poupado. Fora isso, o Léo Condé vai com o que tem de melhor. O CSA, aqui na Copa do Nordeste, venceu seu primeiro jogo contra o Confiança. Foi o único time que veio da pré-Copa do Nordeste que venceu na primeira rodada. Só que o CSA vem desfalcado hoje, tá? O CSA vem com desfalques importantes. O zagueiro Betão tá fora e um desfalque absurdo, cara. O principal jogador, o centroavante Thiago Marques, os dois, tanto o Betão quanto o Thiago Marques, estão no departamento médicos. O Thiago Marques, cara, já fez 5 gols nessa temporada em 8 jogos, meu irmão. Ele meteu 5 gols, grande artilheiro do CSA. Então, ele não vai poder jogar e o CSA vai ter que contar ali com Igor Bahia e Guilherme Cachoeira para tentar fazer gol hoje, né? São os dois que sobraram ali para tentar fazer esses gols hoje. No lugar do Betão, o Islam deve ser o escolhido ali para substituir, e no ataque o Igor Bahia, como eu falei, deve assumir a posição do Thiago, que vai fazer muita falta, meu irmão, não tem como. Um jogador desse faz muita falta e é bom pro Ceará, que, cara, o Ceará tá jogando muito bem nesse momento da temporada e tem um Fernandinho que está voando, o cara tá em alta, cara, exibições boas, gols marcados, então o Fernandinho tá em alta, tá com confiança, e pra mim o Ceará, o Vozão, jogando em casa, é favorito com 3 raios contra 2, o Vozão pra mim é favorito. Lembro que se você vai a algum jogo hoje da Copa do Nordeste, Instagram novo do Torcedorismo, você filma a festa da sua torcida direto do estádio, ou uma foto, tira uma foto. O importante é que você poste nos seus stories do Instagram e me marca aqui no Instagram do Torcedorismo. Aproveita, segue lá o Instagram novo do Torcedorismo, vamos falar muito sobre futebol ao longo desses anos que vem aí. Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E também deixe sua curtida se você esqueceu. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!